Sou a professora Maria Aparecida, sou discente do curso de Licenciatura em Biologia pelo Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, disciplina ministrada pela professora e doutora Diane. Irei falar sobre o bioma do Cerrado. Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como savana brasileira. Possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade. A sua localização é no Brasil Central. Estima-se que a área abrangida pelo Cerrado no Brasil, segundo o IBGE, alcança 2.036.000 quilômetros e 448 quilômetros quadrados de extensão. Então, a palavra cerrado tem origem no espanhol, significando fechado. Ela vem tentar traduzir a característica geral do bioma, de uma vegetação densa de arbustos e gramíneas com árvores baixas e tortuosas que ali ocorrem. É um termo de múltiplos sentidos, além de nomear o bioma, também designa seus tipos de vegetação, as formas de vegetação que o compõem, bem como pode qualificar características estruturais ou florísticas particulares de determinadas regiões. De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, o Cerrado faz dele o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, perdendo apenas para a Amazônia. Essa imensa área encobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal, além dos poções no Amapá, Roraima e Amazonas. As três maiores bacias hidrográficas do continente encontram-se nas nascentes da Bacia Amazônica, do São Francisco e do Prata, o que favorece a sua biodiversidade. Em razão de fatores ambientais, tais como o regime de fogo, clima, a fertilidade, a drenagem do solo, relevo, inclusive interferência humana, a vegetação não possui uma fisionomia única em toda a sua extensão. Pelo contrário, ela é bem diversificada, apresentando desde formas campestres, bem aberta, aos campos limpos. Isso a gente vai falar mais para frente nos nossos slides, tá? Clima do Cerrado. O bioma cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. A estação, definida pelo período de seca, geralmente se inicia no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estendendo-se até o mês de abril. Nessa estação é comum acontecer os chamados verânicos, que são curtos períodos de seca. A temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 graus, sendo que as médias mensais apresentam pequena estacionalidade. As máximas absolutas não variam muito ao longo dos meses do ano, podendo chegar a mais de 40 graus. Já as mínimas variam bastante, atingindo valores próximos ou até abaixo de zero, nos meses de maio, junho e julho. Essas ocorrências de geadas no domínio do Cerrado não é fato incomum, ao menos em sua porção austral. Vamos falar um pouco da vegetação do Cerrado. A vegetação do Cerrado é caracterizada por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. A vegetação é bastante diversificada. Destacam-se no Cerrado as seguintes espécies de vegetação: angico, babatimão, aroeira, ipê, copaíba, canjirana, pau-santo, piqui e pau-terra. A vegetação desse bioma é distribuída em três formações: formações florestais, formações campestres, formações savânicas. Já as espécies de plantas encontradas nos cerrados, como os arboeiros e as arbustivas e o cipó, divide-se em dois estratos: estrato lenhoso, estrato herbáceo. O que é o estrato lenhoso? Ele é constituído por árvores longas e arbustas com troncos grossos e tortuosos, como eu já citei antes,
Suas raízes chegam a 15 metros de profundidade, o que possibilita que essa vegetação encontre água para se manter no período das secas. Já o estrato herbáceo é constituído por subarbustos e ervas. É formado ainda por vegetações com baixas, cujas raízes chegam a 30 centímetros de profundidade. No período da seca, os ramos secam e ficam propícios às queimadas. Formação florestal. Vamos falar um pouco e vamos seguir alguns tópicos, como, por exemplo, mata ciliar. Por mata ciliar, entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios de médio e grande porte da região do Cerrado, em que a vegetação arboreira não forma galerias. Em geral, essa mata é relativamente estreita em ambas as margens, dificilmente ultrapassando 100 metros de largura em cada. É comum a largura em cada margem ser proporcional à do leito do rio, embora em áreas planas a largura possa ser maior. Porém, a mata ciliar ocorre geralmente sobre terrenos acidentados, podendo haver uma transição nem sempre evidente para outras fisionomias florestais, como a mata seca e o cerradão, que também vamos citar mais à frente. Vamos falar da mata de galeria. A mata de galeria entende-se que é a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados sobre o curso de água. Geralmente, a mata de galeria localiza-se nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem, onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo. Isto é, não apresenta queda de folhas na estação seca. Quase sempre a mata de galeria é circundada por faixas de vegetação não florestal em ambas as margens. E, em geral, ocorre uma transição brusca com formações savânicas e campestres. Cerradão. Cerradão é um bioma brasileiro caracterizado especialmente pelo bioma savana, mas também por floresta estacional e campo. O cerradão apresenta dosel contínuo e cobertura arboreira que pode oscilar de 50% a 90%, sendo maior na estação chuvosa e menor na seca. A altura média do estrato arboreiro varia de 8 a 15 metros, sendo assim proporcionando condições de luminosidade que favorecem a formação de estratos arbustivo herbáceo diferenciados. Em sua maioria, os solos do cerradão são profundos, bem drenados, de média e baixa fertilidade, ligeiramente ácidos e pertence às classes latossolo vermelho ou latossolo vermelho-amarelo. Também pode ocorrer em proporção menor cambissolo distrófico ou teor de matéria orgânica nos horizontes superficiais e médio e receber um incremento anual de resíduos orgânicos provenientes da disposição de folhas durante a estação seca. Ou seja, quando seca, né, as árvores do cerrado, então a tendência é o quê? As folhas vão cair e as próprias folhas vão formar o seu adubo orgânico, né, para quando vem a chuva, proporcionar aquela árvore bonita. Mata seca estão incluídas as formações florestais, caracterizadas por diversos níveis de caducifolia, ou seja, queda de folhas, durante a estação seca, dependentes das condições químicas, físicas e principalmente da profundidade do solo. Então, a mata seca pode ser encontrada em solos desenvolvidos em rochas básicas de alta fertilidade, ou seja, que chamamos de terra roxa, estruturada, em latossolos roxo e vermelho escuro de média fertilidade, em que ocorrem principalmente as matas secas, sempre verde e semidecídua. Sobre os solos de origem calcária, frequentemente em afloramentos rochosos típicos, ocorre a mata seca decídua, que também pode ocorrer em solos de outras origens. A altura média do estrato arboreiro varia entre 15 a 25 metros. A grande maioria das árvores é ereta, com alguns indivíduos emergentes. Na época chuvosa, as copas se tocam, fornecendo uma cobertura arboreira de 70 a 95%. Na época seca, a cobertura pode ser inferior a 50%, especialmente na mata decídua, que atinge porcentagens inferiores a 35%. Vamos falar um pouco da formação savânica. Cerrado típico. O cerrado típico é um subtipo de vegetação predominante arboreiro,
arbustivo, com cobertura arboreira de 20 a 50% e altura média de 3 a 6 metros. Trata-se de uma forma comum e intermediária entre o cerrado denso e o cerrado ralo. O cerrado típico pode ocorrer em latossolos vermelho e vermelho-amarelo, cambissolos, neossolos, neossolos litíficos e entre outros. Vereda. As veredas exercem papel fundamental na manutenção da fauna do cerrado, pois atua como local de pouso para a avifauna, de refúgio, de abrigo, de fonte de alimento e de local de reprodução também para a fauna terrestre e aquática. A vereda é a fitofisionomia com a palmeira do buriti. Isso é um exemplo, né? Emergente em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. As veredas são circundadas por campo limpo, geralmente úmido, e os buritis não formam dosel como ocorre no buritizal. Nas veredas, os buritis caracterizam-se por altura média de 12 a 15 metros e a cobertura varia de 5 a 10%. Também são comuns numa posição intermediária do terreno, próximos às nascentes, ou seja, que chamamos de olhos de água, né? Ou na borda das matas de galeria. As veredas exercem papel fundamental na manutenção da fauna, como eu já citei antes, do cerrado, pois atua como local de pouso, né? E reprodução também para a fauna terrestre e aquática. Cerrado rupestre. O cerrado rupestre é um subtipo de vegetação arbustiva que ocorre em ambientes rupestres, litólicos ou rochosos, áreas de afloramento de rochas. Possui cobertura arboreira variável de 5 a 20%, altura média de 2 a 4 metros, com estratos arbustivos, herbáceo, também destacado. Pode ocorrer em trechos contínuos, mas geralmente aparece em mosaicos, incluindo em outros tipos de vegetação. Possui estrutura semelhante ao cerrado ralo e em um substrato de fácil diferenciação, uma vez que comporta pouco solo entre o afloramento de rocha. Seus solos litólicos são originados da decomposição de arenitos e quartzitos. Ou seja, ele é pobre em nutrientes, em ácidos, apresentando também baixos teores de matéria orgânica. No cerrado rupestre, os indivíduos, ou seja, as aves, concentram-se nas fendas entre as rochas e a densidade é variável. Depende muito do volume do solo. Há casos em que as aves podem dominar a paisagem, enquanto em outras a flora predomina, mas assim, com árvores presentes, mas assim, aquelas árvorezinhas meio feia, que tá assim, uns galhos um pouco seco e outros galhos já com folhas verdes. Cerrado ralo. O cerrado ralo é um subtipo de vegetação arbustiva com cobertura arboreira de 5 a 20% em altura média de 2 a 3 metros. Representa a forma mais baixa e menos densa do cerrado, sentido restrito. Buritizal. O buritizal é um tipo de vegetação onde há formação de dosiel descontínuo ou sem uma vegetação arbustivo-herbácea associada. Em sentido puramente fisionômico, alguns trechos com buritizal devem ser considerados formações florestais, o que também vale para determinados trechos com outras espécies de palmeiras arboreiras. Neste caso, a cobertura pode variar de 60% a 80%, formando dosiel contínuo, como eu já disse. Como um agrupamento de buritis, eventualmente formam galerias. O buritizal diferencia-se da mata de galeria, inundável pela flora, que é a mata que o compõe de inúmeras espécies, sem a dominância marcante do buriti. Cerrado típico denso. Vamos falar um pouco da vereda. A vereda é a fitofisionomia com a palmeira arboreira Mauritia flexuosa emergente em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. E a formação da vereda é com palmeira, como eu já citei antes, né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, buriti, em meio a agrupamentos mais ou menos densos, né? E as veredas não formam
dosel, como acontece nos buritizais, e geralmente são circundadas por campos limpos. Formação campestre. Cerrado campo limpo. É uma fitofisionomia predominante herbácea com raros arbustos, ausências completa de árvores, né? E ocorre em diversas posições topográficas, com diferentes graus de umidade, profundidade e fertilidade do solo. Contudo, é frequente cobrir as encostas, chapadas, olhos de água, em torno de veredas e bordas das matas de galeria. Vamos falar do campo sujo. O campo sujo é uma formação exclusivamente de plantas e ervas com arbustos e subarbustos geralmente pouco desenvolvidos e distribuídos de forma esparsa no terreno. Essas árvores são menos desenvolvidas que os das espécies arboreiras do cerrado sentido estrito. Campo limpo úmido. Na presença de um lençol freático profundo, ocorre o campo limpo seco. Mas se o lençol freático é alto, há o campo limpo úmido, cada qual com sua flora específica. Campo rupestre. É um tipo fitocionômico, predominantemente herbáceo arbustivo, com a presença eventual de arvoretas pouco desenvolvidas. Ou seja, de até 2 metros de altura, né? Que ela abrange um complexo de vegetação que agrupa paisagens em micro-relevos, com espécies típicas ocupando trechos de afloramentos rochosos. Geralmente ocorrem em altitudes superiores a 900 metros, ocasionalmente a partir de 700 metros, em áreas onde há ventos constantes e variações extremas de temperatura, com dias quentes e noites frias. Campo cerrado. Campo cerrado, ou a caatinga, como é chamado, é um tipo de vegetação campestre, com predomínio de gramíneas, pequenas árvores e arbustos, bastante espaços entre si e as árvores geralmente isoladas. A importância do bioma do cerrado. O cerrado é um bioma que, em razão da sua grande biodiversidade, deve ser conservado. Algumas espécies de plantas já foram patenteadas por indústrias farmacêuticas, são exemplos de espécies do cerrado com potencial medicinal de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, como o babatimão, que é uma árvore do cerrado cuja casca, folhas e raízes podem ser usadas como cicatrizante de feridas, úlceras e sangramentos. O pacari é uma árvore do cerrado cujas folhas e entrecascas podem ser utilizadas para cicatrização, tratamento de úlceras também e gastrites. No Brasil, se comemora o Dia do Cerrado em 11 de setembro, reservado para lembrar a importância do nosso segundo bioma da América do Sul. Portanto, é importante destacar os recursos guardados nesse bioma, uma vez que no cerrado se encontram as nascentes, né? Esse bioma possui grande importância social para as comunidades indígenas, quilombolas, raizeiros, ribanheiros, barbaçoeiras, vanzanteiros, que extraem do cerrado a sobrevivência de suas famílias com o uso do conhecimento tradicional, né? Entre as espécies de sua flora, mais de 220 têm uso, como eu já citei antes, medicinal. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre o tema bioma do cerrado, né? O qual eu fiz uma explanação. Foi mostrado também os slides, né? Tanto a minha fala quanto os slides escritos também e com fotos. A pergunta é: todo cerrado é savana? Então, ao perguntar para todos, vocês respondam e logo mais eu também vou dar a resposta. Acredito que todos já responderam, vai lá a resposta. Todo cerrado é savana? Não, o cerradão tem fisionomia de floresta. Os tipos intermediários, cerrado senso estricto, campo cerrado, campo sujo, tem fisionomia de savana. Os campos limpos têm fisionomia de campo. Chegamos ao final do nosso tema, que foi o bioma do cerrado, né? E com isso as referências. Cito que todo o conteúdo que foi dito, o que eu falei, né? E também o que foi escrito e os slides que foram mostrados estão nessas referências. Na descrição
Só clicar lá na descrição do vídeo, abaixo, né, que vai estar as referências, vocês vão também, e pode também aprofundar mais no conteúdo também, né, se caso tiver ficado alguma dúvida. Então, aí já é um meio de aprofundamento do conteúdo. E essa foto, aqui no cantinho direito do slide da referência, essa foto foi tirada no nosso campus, né, no Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Agradeço a todos e a todas.